Raquete. Você falou o quê? Raquete. Você falou, você é engraçadinho, ele... Você já sabia que ele conta piada? Eu tô descobrindo agora esse lado. Não queira descobrir profundamente, assim, as piadas do Rafael Ota. Por quê? Não é uma experiência boa. Você vai rir obrigado, assim, sabe? Mas vai rir de Tem desespero. que ver o de Maria junto. É pra manter a amizade. Não, o de Maria eu sei que tem piada ruim. Ele é o pior, ele é pior que você. É. Mas não estamos aqui falando de Maria. Hello, moringueiros, mais um episódio. E a primeira pergunta já diz o nome do nosso podcast. E eu vou fazer essa pergunta para essa moça simpática que está aqui do meu lado, uma paranaense assim como eu, como o Rafael que estava contando piada antes da gente começar a gravar. Quem é você na música? Eu sou a Vika. Oi, Vika, prazer, eu sou o Jeff. Muito prazer, Prazer é Jeff. todo Que meu, tá felicidade bem? estar aqui com você, contando da mentira. minha história. É Mentira, verdade. mentira. É verdade que eu não conto mentiras. Estou aqui para falar a Você verdade. acabou de usar a mesma frase que eu. Eu falei, eu não minto. Eu sempre falo isso, mas é mentira quando eu Eu tô omito. falando. Eu não minto, eu omito. Ok, Vai. desculpa te interromper. Você é a Vika. Sou a Vika, meu nome é Vitória Carolina, sou paranaense, 26 anos, sou cantora, compositora 26 e anos com cara amo de música. 14, 15, né? É, às vezes eu passo por novinha. Isso é ótimo, espero continuar assim com 50. Você tem que apresentar o documento assim pra viajar sozinha, essas coisas? Agora já te não barraram? mais. Não? Mais um tempo atrás, num bar, eu fui pedir uma bebida, me pediram a identidade. Eu fiquei Você feliz. bebe? Ah, Meu Deus. socialmente. É. Mas eu sou bastante sociável, né? Ah, tem que ser. Os paranaenses, eu acho que o paranaense, ele tem uma mistura, assim, de mineiro com paulista, assim, que o mineiro é bom de prosa, o mineiro adora conversar, contar causa, e o paulista, ele tem uma energia, ele também socializa muito bem, só que ele não é tão conversador, assim, quanto o mineiro. E o paranaense, eu acho que ele une essas duas características, sabia? Ah, eu acho, eu me considero bem comunicativa, assim. Você é eu considero o comunicativo. pessoal lá da minha cidade também. Vika, passado o primeiro momento, como ela mesma disse, ela é a Vika. A Vika é cantora, a Vika é compositora, toca violão muito bem, já vi você Ah, tocando. obrigada. Sempre aprendendo. Poderia ser um modelo fotográfico lá da marca que você falou, da holandesa? Holandesa? Talvez. Poderia, mas ela é Chama pra artista, jobs. ela é cantora. E eu vou fazer uma pergunta agora capciosa. Você que é uma menina de bons termos, você mandou hoje aqui escambo na hora da nossa conversa, né? Cultural. Escambo é troca. Uma troca. E eu, muito idiota, perguntei, onde você aprendeu essa palavra? Na escola, estudando. É porque nem todo mundo traz essas lembranças, assim, de um bom português da escola. Né? Parabéns, você é uma menina Obrigada. culta. Vika, já falamos que você é artista, cantora, e eu já sabia disso. A gente falou para as pessoas que não sabiam. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta capciosa, uma pergunta de duplo sentido. E quero que você seja honesta com você mesma, em primeiro lugar, e depois com a gente. E tem mais uma coisa que valoriza essa pergunta, é a pergunta de $1 milhão. E até agora ninguém ganhou $1 milhão, e eu acho que ninguém vai ganhar porque a gente não tem $1 milhão para dar para as pessoas. Não existe esse dinheiro aqui no Moringa Fresca. Vika, né, você, uma paranaense que deixou sua casa, seu lar, a sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, veio para São Paulo, né, em busca de um sonho comum a tantos jovens talentosos como você. E até agora está fazendo tudo certinho. Já vamos contar toda a sua história, né? E está fazendo tudo certinho, gravando, lançando suas músicas. Você teve, assim, uma ascensão durante a Panda M. Eu não gosto de falar essa palavra porque diz que o YouTube boicota quando a gente Aquela fala. que não deve ser nomeada. E você teve uma música sua que foi muito bem, né? Por vários motivos. Resumindo, você está gerindo essa carreira da forma certinha, também bem assessorada, ao lado de pessoas sérias. Mas vamos nos adiantar 20 anos no futuro. Eu vou te envelhecer, daqui 20 anos, agora você tem a sua idade, você tem cara de 16, daqui 20 você vai ter cara de 26 anos. Ah, ótimo. 20 anos se passaram e, de repente, a Vika de hoje pode se encontrar com a Vika do futuro e vocês sentam e trocam uma ideia, né? E daí a Vika lá do futuro diz assim, pô, Vicky, foi muito legal a caminhada, né? A gente fez o que a gente gosta, a gente tocou, a gente cantou, a gente compôs, só que o sucesso nessa forma que permeia a cabeça das pessoas, aquele sucesso, porque o sucesso é uma coisa particular, cada um enxerga e entende de uma maneira o sucesso. Mas, entre aspas, para um artista, o sucesso é reconhecimento, fama, dinheiro, programa de televisão, viagem, glamour. Esse sucesso não veio. Daí a Vika de hoje para e pensa assim, puta, então eu vou desistir, eu vou ser engenheira civil, que
você é formada, engenharia civil. Temos essa opção. Vou voltar para engenharia civil, ou você fala, pô, Vika do futuro, fica na sua, deixa eu continuar a minha história, deixa eu curtir aqui essa caminhada, independente de qualquer coisa, eu vou ser feliz fazendo música. Você faria isso, ou você tentaria mudar esse destino e partir para uma outra coisa? Interessantíssimo. Eu acho que eu não tentaria mudar, porque eu estaria me iludindo daí, fazendo algo que eu não acredito. Porque eu acho que o sucesso é todos os dias você ficar feliz e satisfeito com o que você está fazendo, com o que você está vivendo, sabe? Fui tocado agora pela inspiração das suas palavras. Poxa vida. Até eu me surpreendi agora, mas eu acho... Assim, a gente romantiza muito a profissão de artista, né? E todo mundo sabe que quem vive isso, que tem muitas dificuldades todos os dias. A gente se coloca em dúvida em muitos momentos. Mas eu amo muito fazer música, eu amo muito poder escrever, colocar minhas ideias. E isso é algo que está acima de fazer ou não sucesso, né? Acima, com certeza. Porque se fosse pelo dinheiro, eu não estaria na música, com certeza. Talvez estaria construindo prédios. Mas eu fico muito feliz principalmente quando minha música toca as outras pessoas. Sim, e eu recebo isso de volta, eu recebo esse escambo. Escambo. E isso, pra mim, é o auge, sabe? Independente... E desculpa, assim, te cortar no meio da sua resposta tão inspiradora, não só para mim, mas para as pessoas que estão... Que esse podcast é feito para jovens artistas, assim como você, né? Que de repente estão também distante, como você estava um dia lá em Cascavel, sua cidade, já falaremos disso, e acham inalcançável essa coisa de vir para uma cidade grande, uma São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, wherever, adoro falar wherever, né? E então, eu acho que cada pessoa que vem aqui, eu tento extrair dela coisas que inspirem as outras pessoas a realizarem um sonho, independente do que vai acontecer na vida, né? Até porque, usando essa pergunta que eu fiz, que eu cortei e não deixei você responder, não, mas você respondeu muito bem e foi inspirador realmente a sua resposta. Tem essas coisas nos filmes que a gente vê assim, as pessoas que tentam mudar o futuro ou o passado e sempre dá errado, porque o que tem que acontecer vai acontecer na vida da pessoa. Por isso que eu digo que é uma pergunta capciosa, né? Mas você também tem uma outra profissão que você poderia ter. Você poderia ser modelo, sabia? Poderia? Você tem um... Mas eu não sei se eu gostaria, não. Não sei se eu seria feliz sendo modelo. É? É uma carreira muito difícil também. Eu imagino que seja. E principalmente as cobranças que eu ouço, né, que são impostas às mulheres para manter aquele padrão e coisa e você fica seguindo um padrão estético e não sei se é saudável. Mas então, enfim, já sabemos que você é a Vika, artista, cantora, compositora. Você, independente da Vika do futuro, conversar contigo e falar, não foi aquele sucesso que a gente achou, você vai continuar compondo, porque o seu chamado para a música, para ser artista, ele é maior do que essa preocupação com o sucesso, com o retorno financeiro, enfim, etc. Mas, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença, da gente poder se conhecer. Alguém havia me dito que eu já tinha conversado contigo, essa pessoa é uma mentirosa, que a gente não se conhecia pessoalmente até hoje. Ainda não, né? Até agora. Acabamos de nos conhecer. Descobri que pisciano como eu, paranaense como eu, e enfim, e também vive da música como eu, né? Ô Vika, agora vamos começar a contar um pouquinho da sua história. Como a música entrou na sua vida? Assim, você teve uma inspiração dentro de casa, através de pai, mãe, alguém toca algum instrumento? Ou não, foi algo que o raio caiu só em você? Não, meus pais também são bastante musicais. Ninguém da minha família vive de música. Certo. Mas meu pai, que me ensinou a tocar violão, inclusive. Sério? Que legal. Ele tocava no grupo de jovens da igreja quando ele era jovem, aprendeu a tocar cavaquinho, acordeon. E minha mãe cantava também no coral. Então, eles se conheceram nesse ambiente musical. E eles seguiram cantando em vários grupos, corais, faziam apresentações. E eu participava disso quando era criança. Eu ia nos ensaios junto com ele. Acompanhava, eles cantavam no coral. Mas na época já te chamava a atenção? Ou você era aquela criança que ficava ali aborrecida de ter que estar vendo eles cantarem ali, você doida pra sair? Eu doida pra sair, correr, fazer bagunça. Eu sempre fazia bagunça, minha mãe ficava brava. Vitória, fica sentadinha aqui. Vitória. Agora veio. Agora tá João de Vika. Vitória, não. Quando o negócio é sério, é Vitória. Fica sentadinha. Quando mãe fala o nome, principalmente quando fala o nome inteiro, né? Por exemplo, eu sou Jefferson, né? Jefferson Pina, vem aqui. Vai dar merda. Vai dar ruim, você já sabe. Mas assim, eu sempre era aquela criança que queria sair correndo, fazer bagunça, mas minha mãe me levava junto. E eu ficava acompanhando, e eu acho que eu fui pegando gosto, assim, de ver eles cantando. Daí o violão foi o primeiro instrumento,
Porque seu pai tocava cavaquinho e sanfona. Isso. Como é que entrou e o violão na história? Engraçado que quando eu tinha acho que uns 8 anos ou 7, meu pai comprou um violão de criança. Certo. E ele tentou me ensinar, só que eu não estava interessada nessa época. Eu queria jogar bola, eu amava jogar futebol, Você tá eu queria ser sério? jogadora de futebol. Você? Aham. Mas você... Ainda bem que eu mudei. Mas joga assim com seus amigos, com os amigos ou não? Não jogo mais. Hoje não? Eu cheguei a treinar, jogar lá na minha cidade, no Cascavel, mas hoje não mais. Eu venho de uma geração bem anterior à sua, onde futebol, primeiro de tudo, não era coisa de menina, vamos falar assim, né? E quando eu digo menina, já peço licença para você, não é pejorativo, tá? Independente de qualquer coisa. Vamos dizer, é o tio Jeff conversando com a filha. Fica à vontade. Então, menina não é pejorativo em momento algum. Mas as meninas da minha época, o negócio era ou handball ou vôlei. Mas futebol era uma coisa assim, tanto que eu lembro no colégio, a gente ficava bravo quando as meninas estavam jogando handball, que a gente queria usar para jogar futebol. E você se apaixonou por futebol. Por futebol, e eu tava sempre no meio dos meninos jogando, né? Eu não gostava de vôlei. Eu não tenho muita habilidade até hoje, mas eu gostava muito de jogar bola e até os 10 anos eu queria ser jogadora de futebol. Aí depois descobri a música. Aí, com 10 anos, eu me interessei e pedi pro meu pai me ensinar. E até então o violão ficou lá quietinho, guardado. Foi vendido, inclusive. Foi vendido aquele que era de criança. A Vika não quer o violão? Vamos vender pra alguém. Eu nem era... na verdade, na época, nem era Vika ainda, né? Não tinha esse nome artístico. Vitória. Certo. E aí eu pedi pra ele me ensinar com o violão dele, que inclusive tá até hoje lá em casa, guardado. Uso pra compor, até hoje uso pra tocar. E aí fui me interessando aos poucos. Ele viu que eu mandava bem, me colocou fazer aulas com o professor. E aí eu fui evoluindo. Aí descobri Cifra Club, fui aprendendo tutorial. Você já é da geração internet, né? Aquela, como é que eu faço isso? Vai no YouTube, tá lá e coisa e tal. Sim, eu Daí sou abandonou dessa. o professor ou continuou com o professor mais um tempo? Não, eu continuei um tempo com professores, mas depois eu fui por conta, assim. Depois Descobri que eu pegou conseguia aquela base, fazer sozinha. aquela base dos acordes, maior, menor e coisa e tal, daí partiu depois começou a ficar chato, o professor começou a me ensinar partitura. Klebar, meu grande professor, é incrível, que ela acabou de chamar de chato. Não, ficou chato pra mim porque eu não tinha paciência. Eu tinha 14 anos, não queria ficar ali... partitura, pausa. E agora, com 20 e poucos anos, você tem paciência? Não. Então não é a idade, não. Não, então acho que sou eu. É da personalidade mesmo. Eu queria tocar. Queria já ir pra prática. Eu não tinha paciência pra ficar lá aprendendo, notinha por notinha. E aí eu fui descobrindo como tocava. Aí eu levava meu violão pra escola. Comecei a tocar nos intervalos, nas apresentações culturais. Não. Eu era a menina estranha da escola, que jogava bola, assim... estranhíssima, levava meu violão, eu era meio nerd, assim, eu ia bem, então, assim, não, de longe de ser a popular da escola, mas eu sempre tava com meu violão pra lá e pra cá. Parece aqueles filmes de sessão da tarde, né, que tipo sempre isso. no colégio tem alguém que é humilhado. Meu telefone tocou, tá vendo? O Otto tinha avisado. Vamos dar um intervalo. É a Lady Murphy. O Otto vai editar isso depois? Vou não. Não? Por que não? O telefone tocou. E você tinha perguntado, hein? Desculpa interromper sua pergunta, Vika. É que tava falando dos filmes americanos, onde tem sempre aquela pessoa que é humilhada na escola. Eu super me identifico com esses filmes. Sessão da tarde total. Total. E aí depois, com 15, 16 anos, comecei a escrever as minhas músicas. Já vamos entrar nesse assunto. Então tá bom. Então, a música, a princípio, veio por esse interesse dos seus pais, seu pai tocando e coisa e tal, sua mãe também cantando, te levava ali na igreja. Na igreja, comecei a tocar na igreja, participar do grupo de jovens. Sim, católico então, isso que você tá Não, falando. é luterano evangélico. Luterano. Tá. Tá bom, daí você teve um professor que você disse que, ficava te aborrecendo ali, que queria te ensinar umas coisas que você não queria saber, daí vem aquele momento, já sei alguns acordes, agora eu vou na internet e aprendo o resto. Até então, ok, cantando aquelas músicas que você curtia na sua juventude, e que momento você, peraí, eu tenho alguma coisa aqui dentro de mim que eu preciso escrever, e eu escrevi isso aqui, eu posso colocar uma melodia. Que momento veio esse lado compositora? Então, eu tinha uma amiga que escrevia poemas, e certo dia ela falou, Vi, eu tenho um poema aqui, será que a gente não consegue transformar numa música? Certo. E aí eu peguei aquele poema e pra colocar numa melodia eu tive que ir modificando. Sim, você começa a rever ali. E eu meio que me identifiquei ali com o que ela tinha escrito e comecei a escrever outras coisas que faziam sentido com a letra. Era Mas uma coisa música meio... dela mesmo? Você acrescentou algumas palavras? Eu acrescentei algumas palavras, uns versos e transformei aquilo numa música. E eu pensei,
vou tentar fazer mais, né? Aquilo me instigou, uma coisa meio criativa pra mim. Eu sempre fui bastante criativa. Aí eu comecei a escrever coisas novas, mas eu ainda não sabia, assim, o que eu queria falar, o que tinha dentro de mim. Era uma coisa por mera curiosidade. E aí, depois de um tempo que eu fui entendendo o que se passava dentro de mim e o que eu precisava colocar pra fora em forma de música, sabe? Foi um processo longo, não foi de um dia pro outro. As minhas primeiras músicas eram, assim, ruins, vou falar, não eram boas. Eu acho que ninguém começa fazendo obras de arte, né? O pintor começa rabiscando, o compositor começa ali arriscando alguns versos, algumas rimas. Não sei se foi o seu caso, mas geralmente a pessoa começa a compor, ela quer que tudo rime certinho, quer que... Até hoje eu tenho um pouco disso. Você tem esse toque com rimas? Tenho muito toque com rima e com métrica e com melodia. Métrica eu tenho. Com métrica eu tenho. Nossa. Mas a rima nem sempre eu acho. Não, mas não rima perfeita, né? Certo. Mas a sonoridade sempre tem que colar. Sim. Eu tenho disso. Ou seja, você tem toques musicais. Tenho muitos. Quem compõe comigo sabe. Tá, Vika, você lá do Paraná como eu, você um pouco mais lá pro sudoeste paranaense, né? Você lá de Cascavel. Você também passou aquele processo natural sim, para alguns, é claro. Daí vem aquela fase, participar de festival, alguém, você canta legal, vai participar. Porque no interior do Paraná, o pessoal leva muito a sério esse negócio de festival. Eu já vi gente se matando pelo primeiro, segundo, uma vez, nada a ver com a nossa história aqui. E depois esse casal veio ser famoso. Eu estava tocando em alguma cidade do interior do Paraná, para essa região que você mora, eu não me lembro qual, e era um festival de 3 dias, né? E lá os prêmios eram legais, assim, tipo, na época, R$3.000 o primeiro lugar, R$2.000 o segundo, né? E competia sexta e sábado, e no domingo sobrava tipo 10, e era com os finalistas e coisa e tal. E esse casal, que depois eu vi na Xuxa, quando o programa da Xuxa era famosão e coisa e tal, eles já como artistas lá na Xuxa, eles estavam participando. E eles foram cantar uma música, e daí por algum motivo, eu digo casal, porque realmente eles viviam juntos, eu não lembro se eram casados ou só namorados, mas quando eles saíram do palco, assim, daí a moça tinha errado alguma parte da letra, ou não entrou na hora que ele queria, o cara já saiu dando uns petelecos nela. Eu falei, cara, que nada a ver essa história. Então, a briga é séria desse negócio de festival. Você teve um momento de festival na sua vida? Tive. Eu comecei a me apresentar em festivais de música tradicionais gaúchos, né? Que a gente tem os CTGs lá. Churrasco, bom chimarrão. Exatamente. Quem quiser saber quem sou. Olha para o céu azul. E meus pais participavam do Centro de Tradições Gaúchas. E você minha vestia família toda aquelas roupas de prenda? Eu pagava tudo pra ver isso. Tem foto disso? Tem. Depois algumas bem guardadas. Tem vídeos de algumas apresentações. E eu declamava poesia também, participava. Sempre que tinha baile a gente ia, assim. Minha família era bem engajada. E eu comecei a me apresentar. E aí tinha festivais em Cascavel, Toledo, Guarapuava. Até em Santa Catarina a gente chegou aí. E foi assim que eu comecei. Aí eu cheguei a participar depois de alguns festivais no Paraná de música popular brasileira, que tinha esses prêmios. Deixou, né? Não ficar só no gauchismo, no campeirismo, né? E tudo, assim, meu pai que falava, vamos fazer isso, né? Porque eu era muito nova, então ele me acompanhava, ele, tem um festival, vamos. E ele que ia apontando o caminho, ele que me levava, ele que fazia tudo. Certo. E aí, depois eu comecei a tocar nos bares lá. Um amigo do meu pai era sócio de um bar, e foi meu pai que falou, minha filha tá tocando, será que não tem como deixar ela tocar um dia e tal? E foi assim que começou. Aí eu me apresentei, claro, tava toda a minha família, um monte de amigos dos meus pais, todo mundo gostou. E aí eu comecei aos poucos a tocar em outros lugares e comecei a gostar mesmo. Vi que aquilo realmente podia ser a minha profissão e podia levar isso a sério. Então tá, a gente fez uma progressão aí da construção da Vitória para a Vika, né? Como você se interessou pela música, depois como apareceu a composição, né? Depois começar a participar de festivais e se tornar ali uma celebridade local, vamos dizer assim, né? Daí, em que momento da sua vida
que existiu essa vontade, ou se ela não existiu, mas se não era a sua vontade, mas em que momento existiu o chamado ou a vontade de vir para São Paulo e, tipo, deixa eu entender como é esse universo, porque, assim, né, eu puxei esse assunto dos festivais, porque quem está ali no interior é o primeiro palco da pessoa, né? Ou é cantar na escola, ou cantar na igreja, ou aí nas apresentações gaúchas, né? Porque no interior o movimento musical ele existe, ele é forte, né? E daí depois você partiu bares, eventos e festas, daí já compunha, já cantava, já tocava. Que momento? Peraí, eu acho que eu posso gravar, eu posso ir para São Paulo. Isso partiu de você ou alguém daqui viu e disse, vem cá, vamos conversar. Em que momento veio isso? Eu acho que partiu de mim. Como a gente estava falando antes, né? Eu fiz engenharia durante toda essa loucura musical da minha vida. Eu fiz a faculdade de engenharia, mas ao mesmo tempo eu já tocava, eu tinha bandas, me apresentava. E quando eu me formei, eu fiz um intercâmbio. Passei 8 meses morando na Irlanda. E lá eu vivia de música, eu tocava na rua. E, assim, minha vida mudou drasticamente, porque eu passei 5 anos numa rotina de ir pra faculdade, ter lá meu círculo de amizades, tocar nos lugares. Cascavel. E, de repente, 8 meses eu passei num país que eu nunca tinha ido, falando uma língua que eu não estava acostumada, tendo uma rotina totalmente diferente. Porque além de ser o inglês britânico, ainda tem a coisa do sotaque, que é muito, forte, muito né? pesado o bem sotaque diferente, irlandês. Né? Muito. E os costumes deles são totalmente diferentes. Vem cá, agora curiosidade minha. Nos filmes, eles são sempre caracterizados como fanfarrões, beberrões, brigões. Eles são isso mesmo? São mesmo? São. Eles são um povo muito feliz, muito divertido. Estão sempre nos bares. Né? Isso que é legal, a cultura dos bares. Lá na Irlanda também tem o St. Patrick's Day. St. Patrick's, que é uma grande festa. Aqui é cultura também. Jeff Pina é cultura. Tem dúvidas? Quer saber alguma coisa sobre o mundo? Fale com o Jeff. Manda sua pergunta aqui. Mas você também é uma menina de boa cultura. E eles realmente são isso mesmo? São. E eu me senti muito bem lá, muito bem recepcionada. Eles gostam muito de música. Então assim, só mudou muito. Clima, né? Porque lá é diferente daqui, a gente está num país tropical. Mas as pessoas também são calorosas, são legais. Eu senti que sim, sim. Foi uma experiência muito boa. E aí, quando acabou esse intercâmbio, eu voltei pro Brasil... Desculpa te interromper. Na rua, lá você cantava o quê? Músicas brasileiras ou o quê? Eu fui fazendo testes, né? Eu já tinha lançado um EP antes de ir pra lá, né? Mas esse EP você produziu lá no Paraná? Na minha cidade. Quem foi a pessoa que Foi o Luciano Veronese que produziu. Eu sei quem que é o Veronese. Conhece? Queridíssimo, assim. Eu chamo ele de pai, que ele é meu segundo pai. E ele que me ajudou. Os músicos que gravaram são meus amigos até hoje, que tocam comigo. E, assim, eu não tinha a visão que eu tenho hoje sobre o mundo da música. Então, eu tinha uma vontade de gravar as minhas músicas. E eu fiz da maneira que eu consegui na época. Eu digo que foi algo extremamente experimental, assim, extremamente orgânico. A gente sentou no estúdio e cada músico tocou da maneira que achava que tinha que ser. E eu, na vibe, falei, não, legal, pode ser assim, vamos indo. Acho que esse primeiro momento é também de aprendizado, né? Tem que curtir. Não adianta o artista já começar se cobrando, querendo entregar algo que ele vai construir ao longo da carreira. Total. Né? A gente tem que se libertar, às vezes, dessa preocupação de fazer tudo ser muito perfeito, muito foda, porque às vezes até o segredo está na imperfeição. Eu já vi casos de artistas que os primeiros trabalhos, do jeito que eles conseguiram fazer, foi o que deu certo. Depois veio lá a gravadora, investimento pesado e coisa e tal, e as músicas não tiveram o mesmo retorno. Mas volta a falar do repertório que você tocava na rua lá. Exatamente. Então, eu fui pra lá, eu tinha esse o teu EP, EPzinho. E eu pensei, bom, vou vender esse EP. Eu mandei fazer umas cópias lá. E eu vendia o meu CD na rua. Ou seja, além de artista, também tem um lado empreendedora, né? Tinha que ter, eu tinha que me sustentar, né? Então eu pensei, bom, vou vender meu CD, posso conseguir um dinheiro a mais. Claro. E aí eu tentei tocar as minhas músicas, só que as pessoas não conectavam. Porque a maioria das pessoas que passavam falavam inglês. Claro, tem muita gente de outros países, mas todo mundo se comunica ali no inglês. E aí as pessoas não prestavam muita atenção quando eu cantava em português, né? Tanto as minhas músicas quanto outras músicas brasileiras. Mas quando eu cantava, assim, Ed Sheeran, quando eu cantava
Alicia Keys. Você que é invocado com inglês, você viu? Ed Sheeran, Alicia Keys. Nossa, não puxei Ed aqui Sheeran, o accent. Não é Ed Sheeran, Alicia Keys. Veio a gringa aqui. Fala Spotify pra eu ver. Spotify. Tá vendo? Fala Tidal. Tidal. Tô forçando aqui, eu não falo assim. Mas enfim, as pessoas paravam quando tocava esses clássicos. Daí começou a ter essa conexão. Total, aí eu comecei pra esse lado, entendeu? Sabe que isso é interessante pro artista fazer? Porque aí você começa a ter a percepção, embora fosse na rua, né? Você começa a ter a percepção de como funciona um show. Porque você precisa entreter as pessoas, né? Você precisa saber ter um repertório. Esse é o segredo. Você tem que entender a finalidade daquilo que você tá... É que você falou tudo. Você falou o que eu tava pensando. Que você tem que entender o objetivo daquilo que você tá fazendo. Qual era o meu objetivo na rua? Era conseguir um dinheiro para me sustentar e entreter as pessoas. Eu não conseguia entreter com as minhas músicas. Se eu quisesse tocar uma música minha... não era defeito de fabricação das suas músicas. Não. Mas não era um lugar para você testar as suas músicas. Exato. Né? Mas, quando eu tinha um público, quando eu tinha cativado a atenção do público, que as pessoas estavam prestando atenção no que eu estava fazendo e estavam querendo alguma coisa a mais, aí eu falava, bom, agora eu vou contar que eu sou brasileira, que eu lancei minhas músicas e vou cantar uma minha e ver o que acontece. Então, eu esperava um momento oportuno para fazer isso. Mas isso, Vika, isso para mim é uma inteligência que vai além... Eu estava brincando com você, né, dessa coisa da escola, de você ter um bom português, etc. Isso daí já é uma outra inteligência que não se ensina, não é na escola que você vai aprender. É uma maturidade emocional de você aprender a gerir aquele pequeno universo que você estava criando ao seu redor e que eu vejo que faltam muitos artistas hoje, sabe? Assim, essa percepção do ao redor. Eu até... eu fui uma vez quase cancelado porque eu falei um negócio, mas eu vou falar aqui de novo. Eu falo que tem pessoas que são artistas e outros são autistas, que vivem só no mundo deles e não abrem sem a cabeça. Você está construindo uma história, né? Você entendeu que você estava na rua, você tinha que chamar a atenção das pessoas, elas precisavam parar para te ouvir, para depois você conseguir dar a sua mensagem. Isso já demonstra uma maturidade artística que tem pessoas que vão passar a vida inteira e não vão adquirir essa coisa simples que você observou se apresentando na rua. Essa talvez seja uma vivência que falta para muitos artistas hoje. Interessante essa sua visão. É porque todo mundo já começa gravando, soltando sua música. O mundo digital, ele pulou etapas, né? Eu não sou aquele tipo de pessoa que fica condenando o presente, porque eu tenho amigos que ficam, porque hoje, porque essas ferramentas, não sei o que lá. Não, mas de certa maneira, ela abreviou uma coisa que antes a pessoa precisava primeiro passar por vários processos, igual a gente estava conversando ontem. Tá, agora... Ontem, hoje? Hoje. É que eu tô além do tempo. Eu tô no presente, no passado e no futuro. Então, ela abreviou... hoje, o mundo digital abreviou algumas coisas que seriam legais que as pessoas passassem. E você, né, teve isso... Toda a sua história que você contou aqui hoje fez com que você tivesse essa inteligência emocional quando você estava lá na Irlanda, porque você cantou em Festival Gaúcho, que não tem nada a ver com a Vika de hoje, você cantou na igreja, que não tem nada a ver com a Vika de hoje, você compôs com a sua amiguinha lá, quando ainda criança, vocês duas, mas a inteligência. Naquele primeiro momento, sem nunca ter composto uma música, você já sabia que você precisava mexer para dar uma arrumadinha ali naquela letra, para caber dentro de uma melodia. Isso é interessante. Parabéns. Obrigada. Mas daí... Voltando ao assunto na Irlanda, você ficou só 8 meses só? Você ficou 8 meses lá? Eu fiquei, que era o período que eu tinha pra ficar lá estudando. E todo esse tempo cantando na rua? Eu demorei 2 meses pra começar a tocar, porque eu cheguei lá e eu não sabia como funcionava, então eu comecei a conversar com a galera que tocava, precisei comprar um violão, precisei comprar tudo, porque eu não sabia, e era um investimento, assim, porque você tem que levar seu próprio som na rua. Então, eu comprei um violão, fiz uns contatos, consegui tocar no bar. Precisava de liberação? Precisava, tinha que pagar na prefeitura lá, 90 euros para você ficar com uma permissão para tocar durante o ano. Aí foi assim, preciso tocar, preciso de um violão, porque eu não levei, né? Já tinha muita coisa que eu precisava levar, deixei meu violão aqui e falei, vou me virar e vou comprar um lá. Aí eu consegui comprar o violão, consegui tocar no bar. O cara me pagou lá um valor X, eu falei, com esse valor eu vou fazer agora a minha permissão para tocar na rua. Aí eu precisava da caixinha de som.
Aí eu fui lá e comprei uma caixinha muito ruim. Era a caixinha mais barata que tinha. Não, parecia um robô cantando. A voz e o violão juntos, nem distorção, pensar. assim, Certo. parecia um pedal de guitarra, de tão distorcido que ficava. E ela não tinha muita potência. E aí eu comecei a ver que eu tava deixando de ganhar dinheiro porque a qualidade era ruim. Assustava ao invés de trazer as pessoas pra ver. As pessoas iam passando. Corre. Exatamente. Aí eu consegui um dinheirinho tocando as primeiras vezes. Eu falei, bom, vou trocar essa caixa, porque senão eu só vou me ferrar. Aí eu fui lá e comprei uma caixa nova. Aí o negócio mudou. Aí a qualidade era boa, as pessoas conseguiam ouvir minha voz com clareza, num volume mais alto. Aí eu comecei a conseguir ganhar mais dinheiro. Outras pessoas me conheceram, aí um cara me chamou pra tocar em outro lugar. Certo. Aí fui tocar nesse bar, ele gostou, ele falou, vou te chamar pra tocar em outro. Aí fui tocar em outro. Aí foi assim, eu comecei a tocar nos lugares e comecei a evoluir o meu som. E depois chegou a hora de voltar pra Cascavel de volta. Acabou o visto, era inverno, tava ficando frio. Lá, né? Eu poderia ter renovado, Sim. mas teria que pagar mais o período também da escola e tal. Na Europa, gente, gente que tá ouvindo a gente. Gente são vocês, tá? Mas nós também somos gente. Na Europa, quando tem a época de festivais, porque é sempre no verão, porque quando vem o frio, é frio de verdade. Né? Quando vem essa época que o céu fica nubladão, cinzentão, chuva e coisa e tal. E isso que você falou, né, dessa sua experiência, eu conheço pessoas que até hoje enveredaram por esse caminho. Ficam 6 meses tocando na Europa inteira, né? Saem daqui, vão para Portugal, tocam ali, levantam a grana, vai para Paris, depois vai para Bélgica, depois não sei para onde. E depois... Só que virou uma profissão da pessoa, porque depois ela volta 6 meses e fica no Brasil, porque depois não vale a pena você tocar na rua. É aquela história da formiguinha que trabalha no inverno, né? No verão, para guardar pro inverno. E lá é exatamente assim, porque em dezembro e em janeiro fica impossível de tocar na rua, porque a temperatura muitos dias fica negativa. Então, assim, não faz bem pra saúde da pessoa ficar mais que 1 hora ali, tipo, claro. na rua, porque é muito frio, é perigoso, né? E aí os músicos, eles ficam reclusos ali nesse período. E aí eu vi que eu não ia conseguir me manter nesse período de inverno. E eu achei que já tinha vivido o suficiente das experiências que eu precisava. Então eu voltei de novo pra saudosa Cascavel. Uma invasão, pessoal, e você não precisa contar nada, mas é só dizer sim ou não. Fora essa experiência musical, também a experiência de cruzar o oceano, de ir outro país da cultura, existiram outras experiências assim que te fazem sentir saudade da Irlanda ou não? Muitas amizades. Paixões? Paixões, te falar que não. Deixou? Não. Nunca foi namoradora? Namoradeira? Nunca fui, eu sempre fui uma pessoa tranquila, assim. Eu sou uma pessoa de poucas, mais grandes Uma parte paixões. do seu coração não ficou então lá na Irlanda? Não ficou. Vim de volta mesmo, mas deixei muitos amigos, muitas histórias, lugares, né? A gente se apega aos lugares. A gente começou a enveredar pro assunto da Irlanda, que é legal você falar isso, né? A gente até trouxe um pouco de cultura para as pessoas. É o país de onde vieram essas lendas dos duendes, das fadas, mágicos. Aquela história do pote de ouro no final do arco-íris, que se você for lá e o duende, não sei o que é lá, né? Muitas das coisas que a gente ouve falar e vê em filmes surgiram da Irlanda, né? Daí você voltou, ok. Daí, em que momento você estava lá em Cascavel quietinho e falou, puta, gente, já sei que eu gosto de música, eu gosto de compor, eu gosto de cantar, tá provado que eu faço isso legal. As pessoas até paravam na rua e me pagavam para ouvir isso. Eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio, em que momento foi isso? Eu acho que foi assim, eu voltei e pensei, vou continuar vivendo a mesma vida de antes. Isso que eu ia falar, você teve aquela coisa, tipo assim, não vai que dar. você experimentou, não a liberdade, não que morar com os pais seja ruim, mas você experimentou a sua vida sozinha. Quando você voltou para casa dos seus pais, veio essa cobrança? Puxa vida. Veio. Né? Eu me senti meio assim, presa de novo na mesma rotina, na mesma vida. Falei, preciso de algo a mais. Porque eu já sabia que eu queria viver de música, sabe? Desde que eu entrei na faculdade de engenharia, eu já sabia que o meu coração era da música. E aí eu falei, preciso de um desafio maior. E o desafio maior foi vir para São Paulo, né? Aí eu participei de um workshop da gravadora Midas, com o Rick. A gente demorou, mas chegamos aqui, né? Até agora os lançamentos da Vika foram todos pelo Midas, o Rick Bonadil produzindo. Você é uma artista contratada lá do Midas, né? Sou. Faço parte da gravadora. Parabéns, Midas. Boa escolha, viu? Valeu, Fernando Prado. Fernando já chegou a produzir algo seu? Não, acho que... Não. Tá
Mas a gente tá planejando de fazer algo alguma juntos, coisa eu e o junto. Fernando. Fernando é um mineirinho, gente boa. Fernando, Demais, demais. Ele é. Eu admiro bastante as produções do Fernando. Tá aí. Daí Excelente você... músico também, ele já gravou Guitarrista, já ele gravou é guitarras e música minha, assim, roqueirão. total. Daí você voltou e falou, puta, não consigo mais me adaptar, ficar nesse formatinho aqui dentro de casa. Aí eu passei uns meses em Cascavel E de como novo. você soube dessa audição do Midas? Foi, assim, um patrocinado que a minha mãe recebeu, acho que no Tá. Instagram, assim, venha participar do workshop, faça sua Certo. inscrição. Aí ela que falou, se inscreve, filha, e tal. Vai Daí eu lá. falei, qual a chance, mãe? São 12 selecionados do Brasil inteiro. Nem adianta e tal, né? Eu com aquela mente assim, tipo, imagina, quem sou eu? Quem sou A gente eu? sempre coloca a dúvida na frente, antes de tudo, né? Né, eu não falei, imagina, isso daí não... Parecia que era algo muito maior do que estava ao meu alcance. E aí eu me inscrevi, eu fui selecionada e minha mãe falou, não, vai sim, vai ser legal. Aí eu vim com meu pai na época, a gente foi lá na gravadora, imagina, um mundo mágico pra mim. Sim. Né, a gravadora é incrível. Sim. O ambiente lá, ele é imponente, ele é preparado para que as pessoas entrem ali e se... Eu cruzei os portais sagrados da música. Exatamente, porque é tudo Hoje muito tá grande, poético, muito né? bonito. Nossa, eu tô Pois é. achando que tá saindo coisa boa. Então tá, e daí você chegou com seu pai, tinha gente do Brasil inteiro para ser Tinha gente do ouvido. Brasil inteiro ali, foi uma troca de experiências. Aí veio o Rick, falou como funcionava a gravadora, era um workshop sobre carreira artística, né? Sim. Então era sobre tudo, desde como produzir as músicas, até sobre conceito artístico, identidade visual. E depois de gravar, gente, é tanta história que o artista precisa aprender na vida aí. A gente acha que é tão simples no começo, E vocês se apresentavam para o Rick, tinham que cantar, tocar alguma coisa? Cada um mostrou uma, duas músicas, né? Certo. Mas todos juntos ou eles... Não, agora vem você. Todo mundo junto, a gente legal. tava sentado num círculo assim, então, quem é você? Fala a sua história, o que você faz? Não, mostra seu som. Os pais ficaram lá fora. Sim, os pais lá fora, né? Tinha gente mais velha também. Eu faria a mesma coisa, deixaria os pais lá fora também. Não, era muita gente, assim, pra caber no estúdio lá, só tava os artistas. E aí foi assim que eu mostrei minhas músicas, aí voltei pra Cascavel, passou ali alguns dias, eu recebi um e-mail do Fernando, inclusive, falando que a gravadora tinha gostado muito, que o pessoal tinha gostado muito das minhas músicas, de mim, que eles queriam trabalhar comigo. Aí foi um período ali, né? Foram alguns meses que eu demorei pra realmente me mudar e tomar essa decisão, porque era algo grande na minha vida, né? Imagina, sair de Cascavel e vir morar aqui, fazer a minha história acontecer aqui. Então tá, daí pra gente abreviar um pouco toda essa história, né? Já ouvimos a Vika início de vida, nasceu Vitória, né? E tudo que passou até esse momento onde sua mãe, por acaso, recebeu um patrocinado e você veio fazer essa audição, né? E junto com outras pessoas, você foi uma das pessoas que chamou a atenção da galera e te convidaram para que viesse para São Paulo para gravar e para que você... Ela vai tomar água, gente, é só água, viu? Tome água, Vika. Tem que hidratar. E você se mudou para cá, foi 2019? Foi, setembro de 2019. Porque dali a pouco já vamos entrar nesse momento. Dali a pouco fecha o mundo, aconteceu tudo aquilo. E daí veio o momento onde você, inspirada, fez uma canção que foi a canção assim que deu um boom e trouxe um pouco de relevância e significado para sua carreira musical. Foi. Né? Foi no meio da Enemy que você compôs essa música? Foi. Olha que engraçado. Aí eu vim em setembro. Música, Pausa. Pausa, o nome da música, né? Pausa realmente, é o nome, não é pra gente pausar, não, gente. A gente pausou, né? Sim. Foi uma pausa. Mas olha só, eu vim em setembro, de mala e cuia, como dizem no sul, né? Sim, Trouxe todas as minhas coisas. Beleza, vou morar aqui. Comecei a morar com um primo do meu pai, que mora aqui. Ele, né, abriu as portas da casa dele, fiquei um tempo morando lá. E cheia de sonhos, expectativas, comecei a gravar minhas músicas na gravadora, conheci um monte de artistas. É um momento assim, pra pessoa, meu Deus. É um êxtase, né? Porque tudo é novo, São Paulo tem muitas oportunidades, muitos shows, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu tava naquela de, nossa, que legal, conheci fulano, ciclano existe de verdade, porque você vê as pessoas nas redes sociais, de repente você encontra elas pessoalmente e fala, cara, fulano existe mesmo, que legal. E aí, começamos a lançar as músicas. E aí veio, né, esse momento, né, que a gente não vai falar. Mas aí
eu tinha que voltar pra minha cidade. Falei, nossa, mas sacanagem. E agora? Acabei de chegar, Agora que eu tava começando, eu já tinha me apresentado nos bares, agora que eu comecei a lançar as coisas, que o negócio tava rolando, eu vou voltar de novo, mas... Aconteceu pra todo mundo. Poxa, por quê? É Por algo quê, que né? eu acho que foi um dos acontecimentos, assim, que igualou todos os seres humanos, porque todo mundo, independente de classe social, de religião, de tudo, né, todo mundo ficou E presente eu em acho que casa. todo mundo teve um momento egoísta no começo da Sim, pandemia, com de certeza. falar assim, por que comigo? Por que agora É. comigo? Que Daí tava tudo a dando gente foi certo, sei compreendendo que lá. não era com a gente, era com É, o mundo, né? com Quando a o gente via mundo. as notícias do mundo inteiro fechado. Com o mundo. E a gente, quando a gente começa a olhar pros outros, a gente vê Mas que às foi vezes a isso que nossa fez realidade você não é compor, tão ruim então, quanto a gente a pensa. música Pausa? Foi exatamente. Aí É. eu voltei pra minha cidade e falei, bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar esse tempo de isolamento pra compor. Aí eu falei, vou escrever uma música por dia. Durou só uma semana, óbvio. Porque, Adoro né? essas metas, né? Eu não... Depois que a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Óbvio, né? Aí Mas no caso começo a você... gente fica aquela animação. Passou uma semana, eu falei, tá bom. Foi boa essa experiência de compor uma música por dia, agora eu vou compor quando me dá uma vontade. Mas aí, durante esses 7 dias ali iniciais, eu Saiu a compus Pausa, né? Tá No vendo? dia Às 25 vezes de vale março. mais a pena uma música dessa do que 100 músicas. É. Se você tivesse compondo uma música por dia, em 2 anos, você teria umas 800 músicas agora. Mas eu acho que depois de um tempo passa a perder o sentido, sabe? Porque você começa a compor sem sentir. Mas sabe, você falou de um negócio que me fez lembrar de mim. Ah, Embora o programa não seja sobre mim, pode falar. teve um período que quando eu me divorciei, voltei a morar também com os meus pais, só que já muito mais velho do que você tinha quando você voltou. E eu também fiquei nessa situação, assim, tipo, puta, tô com 30 e tantos anos, voltar para casa de pai, mãe, isso ainda no Paraná, né, antes de vir para São Paulo. E eu me envolvi muito no cenário da música sertaneja que estava acontecendo naquele momento. Por isso eu conheço o pessoal de Cascavel, né? Lá tinha muitos compositores sertanejos. Tava pipocando dupla sertaneja lá no Paraná Sim, naquela época. bastante gente lá. Né? Isso, tô falando 2004, 2005. E daí eu comecei a ver essa janela de possibilidades, que era algo que eu não fazia antes, que era compor, e eu descobri que eu era bom nisso. Compor para os outros, não para mim. Eu não gosto de falar dos meus sentimentos. Né? E daí eu botei essa meta. Eu falei, puta, eu vou fazer uma música por dia, às vezes eu fazia até mais. Mas eu fiquei mais que uma semana. Eu sou mais compromissado que você. Parabéns. E você sabe que a maioria dessas músicas eu vendia os direitos, né? Vender não é, tô vendendo igual um carro e coisa e tal, é você cobrar uma liberação que se fala, né? E foi a época que eu mais vendi música, foi quando eu botei essa meta, assim, eu fazia, às vezes eu fazia muito mais do que uma, tinha dia que eu fazia 3, 4 músicas, assim, né? Porque, puta, agora eu quero falar disso, agora eu quero falar daquilo, não era algo que eu tava sentindo, porque eu acho que é muito mais importante quando é pra você, né? O que eu tô sentindo, o que eu quero falar? Agora, ela quer falar sobre carros e não sei o que lá, ok. E essa meta funcionou pra mim. Então, às vezes, você teve a sorte de, no meio, bem nesse período que você botou essa meta, você fez essa música. Se você tivesse sem uma meta, talvez você ia ficar aqui, aproveitar essa pandemia, vou dar um tempo na cabeça, vou ver televisão, vou ler um livro, vou ouvir músicas de outros. Você não teria feito essa música. Então, mesmo que você não tenha respeitado a meta que você colocou pra você, valeu a pena colocar essa meta. Valeu. Sim, mas do mesmo, apesar de ter sido uma meta ali, o que eu falei foi um negócio muito de sentimento, assim. Era realmente o que eu tava sentindo, que eu tava observando do mundo. E todas as músicas que eu fiz nesse período foi realmente um negócio genuíno ali, do que eu queria falar. Até que eu meio que esgotei o que eu tinha vontade de dizer e dei um tempo. Não era a quantidade de dias ou de músicas. Você precisava, a meta te serviu para você exteriorizar aquilo que estava dentro de você, né? Você esvaziou a cabeça, o coração, a sua alma e, de certa maneira, isso é importante também porque você precisa esvaziar o que passa na sua vida naquele momento para se encher de novos acontecimentos para depois transformar em música de novo. Exatamente. Tão poeta. Caraca. Meu Deus do céu. E como é que foi esse processo? Porque você tinha voltado para Cascavel. E como é que você mandou pro pessoal? E falou, gente, eu fiz isso aqui. Ou foi algo assim, você fez o vídeo, postou e começou. E eles vão, Vika, peraí. Por que você não mostrou essa música antes? Então, quando eu fiz a música, eu mandei pro Renato, que foi meu produtor nesse período. Ele falou, muito bonita a música e tal.
Só que a gente não... Tipo assim, pandemia, ninguém queria gravar nada. Era tipo, vamos esperar pra ver o que vai ser. Eu falei, beleza. Vou fazer um videozinho eu vou fazer aqui. Um vídeo e postar, porque eu acho que essa música tem tudo a ver com o momento e acho que vai ser legal, né? Sim. E aí eu fiz um vídeo, fiz uma produção caseira lá, com os elementos que eu tinha, rasguei folha de papel, chocalhinho, fiz um negocinho, uns barulhinhos. Você mesmo gravou o áudio, é isso? Eu que fiz, assim. Você manja um pouquinho, assim, de programinhas de música? Um pouquinho. Eu gosto de ficar testando as minhas ideias. Que hoje é natural, né? A maioria dos artistas tem uma plaquinha de áudio em casa, um microfone, quer se arriscar ali numa produção. E você fez isso, então. Eu sou essa pessoa que fica testando. Meu conhecimento não é vasto, assim. Eu sou iniciante nesse negócio de produção. Mas eu vou fazendo o que eu consigo. Sim, claro. Vou me divertindo e testando as coisas que eu tenho na cabeça. E aí eu fiz isso, postei um vídeo. E assim, foi muito inesperado, porque eu tinha lá as pessoas que já acompanhavam meu trabalho, os meus amigos, os seguidores do Instagram, as pessoas que me acompanhavam no Facebook. E, de repente, o vídeo começou a rodar no WhatsApp, começou a rodar a galera compartilhando no story, a galera fazendo cover. Meio e eu parecido falei, com a história da Ana Vilela, daquela música lá. Mas a dela teve uma proporção muito maior, né? Na época, Trembala. Mas foi nessa linha, assim. A galera começou a fazer versões. Eu falei, como assim a galera tá tocando uma música que eu escrevi? Nem lancei, só fiz um vídeo. Sim. E eu comecei a receber vários vídeos e mensagens e meus seguidores começaram a aumentar. E quando eu vi a música, já tinha ultrapassado as barreiras do país, assim. Tinha gente lá de outros países ouvindo. E foi muito doido, assim, sabe? E aí a gente resolveu fazer uma versão em estúdio. Depois que a música já tinha rodado, assim... Mas isso daí foi quando você voltou pra... não, daí você fez mesmo a distância. A distância. Aí eu gravei minha voz em casa, os músicos da gravadora, cada um na sua casa, gravou ali. Sim. A gente fez uma produção e lançou nas plataformas. E depois a gente fez um clipe, que inclusive foi gravado lá em Cascavel, lá na minha casa. Sério? Mostrando como que estava sendo a rotina da pandemia, né? A vibe do clipe é trazer essa coisa de ficar em casa. Porque eu, a princípio, eu tô falando dessa música, porque ela é um caso que me chamou a atenção, que deve realmente existir algo de especial nessa música, Vika, porque eu já sou a pessoa que corre desse tipo de produção, não é o seu caso, tá? Mas eu vou chamar de produção oportunista, às vezes, tipo época de Copa. Eu me recordo que se não apareceu uns 10 artistas, não, porque tem uma música que conta a história do futebol, né? E depois que a pandemia começou a passar um pouquinho, ela nunca passou, ela vai, acho que ela vai ficar aí pro resto da vida, mas que as pessoas voltaram a ter um pouco de liberdade, respirar, começar a ter coragem de botar o pé um pouquinho para fora. Apareceram várias pessoas que, não, porque eu tenho uma música que é o momento. Eu acho que o seu teve o time certo, né? Sabe, se depois da pandemia você fosse fazer isso e falar, talvez já não fosse mais a hora. A sua tem verdade, tem uma força que está acima dessa questão de quando a pessoa só quer fazer algo... se aproveitando da situação, né? Para ganhar atenção. Sim. Mas realmente foi 100% despretensioso, assim. Foi algo que eu tava sentindo e postei. Tanto é que a gente nem ia gravar a música em estúdio. Foi tipo... Bom, vou mostrar o que eu fiz, que eu achei bonito, achei legal. Sim. Acho que alguém pode gostar disso também, pode fazer sentido para as outras pessoas. Claro. E fez, né? Porque então, foi sincero. Que você está aqui em São Paulo, continua no Midas, e as pessoas que nos assistem, na maioria jovens artistas iguais a você, eu não gosto, não é jovens, novos artistas, no aspecto assim... Independente de quanto tempo de carreira, cada um está num momento, né? Exato. Você quer falar alguma coisa? Às vezes... Não, você é o homem do tempo, do time aí. Temos tempo? Não. Mas, enfim, vamos resumir bastante aqui, né? Mesmo essa música te trazendo um pouco mais dos holofotes, da atenção das pessoas, ainda continua esse processo, né? Que a gente sempre fala, assim, acertar uma vez é acaso, e como foi o acaso dessa música, mas continuar repetindo sucessos é mais complicado. Agora você continua uma nova etapa com a Midas, produzindo material novo e focando cada vez mais na sua carreira. É isso, a gente acabou de lançar um álbum agora, né, em março, e a gente reuniu... Tem um nome o álbum? De Cabeça para Baixo, é o nome do álbum. Que o título resume a minha história, a minha vida nos últimos 2 anos, que, assim, tinha um plano... Não é mais, criou outro, mudou de novo. Certo. E aí, de repente, nada vai do jeito que a gente espera. E aí a gente vai se adaptando, mas porque eu acho que é isso. é o nome de uma música também ou não? É o nome de uma música.
De cabeça para baixo. Você está presente, mesmo com parceiros, mas você está presente em todas as composições. Todas, aham. É basicamente histórias que eu vivi e reflexões da minha vida nesse período. Eu vou ouvir esse álbum, então, agora que eu te conheço um pouquinho melhor e tentar entender esses momentos que você encaixar, né? Ah, faz sentido, sim. É muito sincero, assim, as canções. Bacana. Mas, Vika, eu acho que as coisas que acontecem, se elas não tiverem essa energia da verdade, da sinceridade, é claro que um artista, quando ele está nesse processo, né, que existe uma gravadora, ou um empresário, ou isso, aquilo, existe uma cobrança, você tem que gerar material. E nem daí você, às vezes, cai nesse ciclo de eu preciso fazer música, vou fazer, né? Mas quando ele tem esse tempo para ele amadurecer as ideias e conseguir colocar, tipo assim, coisas que ele realmente queria falar, a força disso é muito legal. Vale muito mais uma música verdadeira, tocada, às vezes, simples, mal gravada, do que músicas que eu só preciso fazer porque eu tenho que soltar, sabe, super produzidas. Eu acho que as pessoas sentem essa energia, não tem como esconder. Energia é uma coisa que tá aí, só não vê quem não quer, só não sente quem não quer, né? Jovem Vitória, por mim a gente ficava aqui a tarde inteira conversando. Podemos. Porque é gostoso, assim, quando a gente... Eu admiro muito pessoas inteligentes em todos os aspectos, né? Não só, igual eu brinquei, né, do seu vocabulário, de se expressar muito bem, mas as percepções que você disse que teve em vários momentos da sua carreira, eu acho que são pequenos detalhes que fazem o potencial de cada artista aparecer à vista dos outros, né? Então não foi à toa que o Rick, quando te viu, tem um negocinho diferente aí. Porque, volto a dizer, o artista que ele ficar enclausurado, trancado só no mundo dele, que ele não conseguir enxergar ao redor, sabe? Igual você fez quando você estava na rua. Puta, esse som não é legal. Ó, as pessoas não estão prestando atenção porque eu não estou me comunicando direito. Tudo isso faz parte do artista. Artista não é só porque você toca um violão e compõe e canta artista. É você cantar, tocar e compor e conseguir empacotar isso de uma maneira que saber as pessoas... se comunicar, né, exatamente. com os outros. Então, parabéns por essa jovem mulher que você é, assim, tão observadora, tão inteligente e tão talentosa, né? Fiquemos de olho na carreira da jovem Victoria Vick. Escute as canções Vika, na sua plataforma. Ouça. Não, a gente vai deixar o Rafa, que cuida disso, ele sempre deixa lá embaixo, lá na descrição do vídeo, rede social e coisa e tal. Mas tá lá no Spotify, Vika, Vicka. Yes. Né? Encontre lá, as músicas são belíssimas. Vika, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigado pela conversa, obrigado por tudo. Eu queria muito te conhecer pessoalmente, prazer, porque... Prazer, eu sou meu fã também, sabia? Ah, isso é ótimo. Eu me admiro demais. Gente, me sigam aí nas redes sociais. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí. A gente se valorizar, né? É importante a gente se orgulhar pelas coisas que a gente fez. Você sabe que eu tava vendo um negócio esses dias, a gente vai encerrar, tá? Calma, Alta, a gente vai encerrar. E uma pessoa falando, o importante é o propósito do que a gente faz, né? Se não tiver um propósito, né, igual no comecinho, aquela pergunta de $1 milhão que você nunca vai receber, né, eu digo que é uma pergunta capciosa, é onde você coloca, você mesma colocou a satisfação de fazer o que você faz acima dos resultados materiais. E você sabe que, às vezes eu paro assim e olho, e ouço todo mundo que eu já gravei, ou produzindo, ou tendo tocado só como músico, ou só sair na foto, falo, puxa vida, vai ser tão legal saber que isso vai ficar para sempre. Então, para mim é muito importante. Eu não sou uma pessoa que fique se auto-elogiando, né? Porque não eu acho que é a minha vida, é tocar, é fazer música, como é a sua, como é do Rafael, como é de outro, né? Então eu não vou me elogiar por algo que foi me dado de graça, que é o dom da música. Mas muita gente também recebe vários dons e não utiliza ao longo da sua vida. Então, saber que você está utilizando, que o Rafa está utilizando, e que eu, quando eu sento ali, falo, tem mais de 1.000 músicas que eu já gravei, de pessoas variadas, né? Aqui no Moringa Fresca, só nos últimos 2 anos foram quase 400 músicas produzidas. Caraca. Então, você fala, vou deixar uma historinha aí. Eu acho que é isso que me motiva. Mas, resumindo a conversa, brigadão, foi muito legal te conhecer um pouco mais, saber de toda a sua história, sua trajetória, que é parecida, próxima. Há muitas pessoas como você que saíram do interior, que vieram para São Paulo, mas antes de chegar aqui estavam lá tocando. Gente, ninguém começa
no Rock in Rio. Você começa no palco da sua escola, no palco da sua igreja, no palco do clube social da sua cidade, começa na rua, sabe? Existem vários palcos. A gente quer os grandes palcos, mas a vida tá cheia de palco. Aproveite o palco que a vida tá dando para você nesse momento e construa a sua história como a Vika construiu a dela. Hoje eu tô... Nossa, eu amei isso. Obrigado, Aproveite gente. os palcos. Continue seguindo aqui, deixa o seu... Eu não gosto de falar, isso é muito chato, mas tem que vender o peixe. Deixa o seu like, ative o sininho, venda chocolate. Não tem nada a ver. Segue nós e compartilha aí e a partir de agora segue ela. Abraço. É isso. Tchau. Valeu.